Filipenses capítulo de número 2, versículos 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Às vezes, quando a gente está aqui na cidade, a gente tem o costume de se esquecer que o céu é cheio de estrelas, né? A poluição é tanta na cidade grande que às vezes a gente nem sequer consegue enxergar tantas estrelas assim. Mas para quem costuma visitar o interior, ou para quem mora no interior, sabe que quando a gente chega assim, em lugares mais afastados, no interior do nosso estado ou do nosso país, parece que o céu, de repente, se torna mais cheio de estrelas do que a gente está acostumado a perceber. Eu não sei se você sabe, mas estima-se que a gente pode enxergar pelo menos 2.000 estrelas no céu. Sabia disso? Eu nunca tentei contar para poder saber a exatidão dessa estatística, mas, segundo afirmam, a olho nu, nós conseguiríamos alcançar ou perceber pelo menos 2.000 estrelas no céu. Obrigado, querido. Na minha adolescência, às vezes eu passeava de cavalo na roça. E quando a gente passeava de cavalo nessa roça, lá era tão escuro, e tão sem poluição, e tão sem iluminações artificiais, que no meio daquele breu total, o cavalo podia se guiar simplesmente pela luz que vinha da lua e das estrelas. Quando você olhava para o céu, estava absolutamente tomado de estrelas que brilhavam e brilhavam e brilhavam. É lógico, dava um certo medinho, eu era adolescente, andar naquele breu não era nada fácil, mas o cavalo estava tranquilo. Ele se guiava sossegado no meio daquele tanto de estrelas que havia ali. E às vezes, durante a nossa vida aqui na cidade, nós nos esquecemos disso. Uma cidade cheia de poluição, que nos impede, às vezes, de contemplar essas luzes do céu. Eu começo falando sobre estrelas porque o texto que nós acabamos de ler, Paulo nos lembra que o Senhor nos salva, nos redime e nos transforma para que eu e você possamos também brilhar como luzeiros no mundo. A ideia de luzeiros aqui é a ideia de estrelas. Como estrelas no firmamento, nós também somos chamados a brilhar, a refletir não uma glória própria, mas uma glória que vem do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado entre os homens e para que o evangelho que nós professamos em palavras seja também visto na nossa vida à medida que nós caminhamos nesse mundo. Você se lembra, eu queria convidar você a olhar para a sua Bíblia, mais uma vez, que lá nos versículos 5 a 11, Paulo já havia nos conduzido a olhar para Jesus como o padrão perfeito de toda a humildade, aquele padrão que nós deveríamos seguir ou devemos seguir. A exortação de Paulo, especialmente no versículo 5, que encabeça essa sessão, nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo então passa a discorrer nessa sessão, nesse contexto anterior da nossa passagem nessa manhã, sobre como o caminho de Cristo é, no final das contas, um caminho de humilhação. E como o caminho de Cristo passa pela humilhação para que então ele seja elevado em exaltação. E esse é o padrão da vida dos santos também. Humilhação e exaltação diante do nosso Deus. O texto fica muito claro para nós que durante toda a vida terrena, Cristo Jesus foi obediente em todas as coisas. Foi obediente de maneira perfeita e foi obediente até a morte, morte de cruz. O que faz com que a obediência seja uma marca não apenas do Senhor Jesus, mas uma marca preciosa de todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus e que são discípulos dele. Assim como o Senhor obedeceu, nós somos chamados a obedecer também e a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Isso é importante para a gente entender o que Paulo vai dizer agora nos versículos de 12 a 18.
Porque o apóstolo Paulo não estava com aquela igreja, ele escreve uma carta distante deles, você sabe disso. Paulo está preso em Roma, envia uma carta para aqueles irmãos queridos, e Paulo agora vai retomar essa exortação, em especial no versículo de número 15, exortando a esses irmãos, para que mesmo na ausência do apóstolo, eles pudessem brilhar como luzeiros no mundo, diz o versículo de número 15. Paulo estava preocupado de que aqueles irmãos entendessem que sermos cristãos, sermos discípulos de Jesus verdadeiramente, envolve nós brilharmos diante desse mundo. Paulo não está usando uma metáfora que era desconhecida, afinal de contas, como nós lemos aqui na abertura desse culto, o próprio Senhor Jesus havia falado nesses termos. Mateus 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Paulo simplesmente se apropria dessa metáfora bíblica usada pelo Senhor Jesus e muito presente durante toda a Escritura, porque a Escritura já havia deixado muito claro para nós, em textos como, por exemplo, Isaías 42, Isaías 49, que o Messias vindouro, o Messias prometido, seria uma luz para os gentios, uma luz para todos os povos. O Messias é aquele que pode dizer, eu sou a luz que dissipa as trevas, eu sou a luz que faz com que toda a escuridão suma e desapareça e seja completamente destruída. O Messias prometido, o Senhor Jesus, é a luz para todos os homens. É a luz que ilumina o nosso coração e nos arranca das trevas do nosso próprio pecado, mas agora nós, que temos comunhão espiritual com o Messias, que é luz, também nos tornamos luz nesse mundo. E essa é a força da metáfora do apóstolo Paulo. Uma vez que aquele que é luz está em nós e nós estamos nele, a luz dele brilha em nós. E a luz dele brilha através de nós também. É por isso que nós somos chamados a viver como luzeiros nesse mundo, como estrelas que brilham no firmamento. Paulo já vinha exortando essa igreja de Filipenses de uma maneira muito incisiva sobre o cuidado de que eles não apenas professassem a fé em Jesus, mas vivessem isso na prática. Eu queria te lembrar sobre como Paulo começa essa sessão. Olha para o capítulo 1, versículo 27. Paulo vai gastando bastante tempo exortando os irmãos, porque lá no versículo 27 do capítulo 1, Paulo começa dizendo o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O tom da carta é um tom muito pessoal, em que o apóstolo Paulo está preocupado. Meus irmãos, o meu anseio é que mesmo presente ou ausente de vocês, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão de fato vivendo o evangelho do Senhor Jesus. De que isso não é apenas um compromisso de palavras ou evangelho de boca, de língua, de afirmações, mas de prática, de verdade. Um evangelho experiencial que impacta a vida de vocês. É por isso que Paulo, então, retoma essa exortação para lembrar aqueles irmãos que mesmo lá, na ausência do apóstolo Paulo, mesmo na ausência de um Epafrodito, de um Timóteo, eles deveriam viver o evangelho como luzeiros no mundo. É interessante porque o tom dos versículos 12 a 18 fazem com que a gente perceba que Paulo parece ter no seu pano de fundo, como servo do Senhor ao escrever essas palavras, a caminhada de Israel no deserto. Porque Paulo vai exortar esses irmãos sobre como murmuração, contenda, rebeldia, falta de fé pode fazer com que o povo do Senhor perca o foco na jornada. Paulo, como um judeu, sabia muito bem que eu e você, assim como Israel no deserto, podemos perder o foco espiritual na nossa jornada. Nós estamos caminhando bem, de repente começamos a caminhar mal. E isso acontece quando nós cedemos à murmuração do nosso coração e ao pecado. E nós deixamos de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e deixamos de ser luzeiros nesse mundo. Paulo então vai nos exortar muito claramente aqui nessa passagem, versículos 12 a 18, de que quando Deus efetua essa obra gloriosa em nós da salvação, Ele faz isso a fim de vivermos como luzeiros nesse mundo. Deus transforma o nosso coração para que o fruto disso seja uma vida transformada nesse mundo. E eu queria então meditar com os irmãos nesse texto a respeito desse tópico, como nós vivemos como luzeiros nesse mundo. Paulo vai nos dar respostas a essa pergunta. E a primeira delas aparece aqui nos versículos 12 e 13.
Paulo exorta então os irmãos em Filipos que nós vivemos como luzeiros nesse mundo, em primeiro lugar, quando nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. É assim que nós então brilhamos. Preste atenção, queridos, Paulo tinha nos dito então nos versículos 5 a 11, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez para nos salvar. A obra de Cristo consumada, sua vida, morte e ressurreição, está aqui estabelecido nos versículos 5 a 11. Não há espaço para que essa obra esteja incompleta ou para que algo além disso precise ser feito. Está consumada, a nossa justificação é garantida. E nesse sentido, os crentes podem entender que nós já somos salvos pela graça. Existe um aspecto da nossa salvação, então, que já é realizado. Nós já nos apropriamos dele. Nós já somos salvos pela graça, já fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas por outro lado, a nossa salvação ainda está em curso. Ainda está em curso no sentido de que o mesmo Deus que nos justifica é o Deus agora que também nos santifica. O mesmo Deus que nos declarou justos por causa da justiça de Cristo imputada a nós no tribunal dele, agora é o mesmo Deus que por meio do seu Espírito Santo nos molda em justiça e em santidade para que possamos refletir sua glória. Paulo não está dizendo aqui, então, nesses versículos 12 e 13, que nós devemos desenvolver as obras da nossa vida, ou boas obras, para alcançarmos a salvação. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que nós desenvolvemos aquilo pelo que nós também já fomos alcançados. Essa é uma linguagem intrigante do apóstolo Paulo aqui, não é? Olhe, por exemplo, no capítulo de número 3, versículo de número 12. Paulo nos faz perceber algo que soa até mesmo paradoxal às vezes. No capítulo 3, verso 12, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, preste atenção nas palavras agora, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu prossigo para alcançar aquilo pelo que também eu fui alcançado. Porque no final das contas nós somos alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus, fomos salvos por essa graça bendita, uma ação poderosa de Deus, exclusiva de Deus, mas agora nós que fomos alcançados, somos chamados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Não para alcançar a salvação, mas exatamente porque já fomos alcançados por ela. A nossa santificação é uma resposta à ação poderosa de Deus no nosso coração, que nos vocacionou eficazmente, regenerou o nosso coração, nos uniu perfeitamente a Cristo Jesus e agora, em fé e arrependimento, nós respondemos ao Senhor. Respondemos a Ele. Paulo está apelando para o fato de que ele já havia identificado nesses irmãos lá em Filipos uma verdadeira obediência evangélica, de que de fato eles eram obedientes ao Senhor, mas agora Paulo estava preocupado de que aqueles irmãos continuassem. Ele diz, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não parem, continuem desenvolvendo, continuem lutando, porque a vida cristã precisa ser desenvolvida, meus irmãos, por cada um de nós, por todo crente, em toda e qualquer circunstância. A ideia do apóstolo Paulo aqui é nos chamar a atenção de que nós não deveremos obedecer ao Senhor apenas quando estamos sob a vigilância dos homens, sob o escrutínio dos homens, nós devemos obedecer ao Senhor em todo o tempo. Agora, a linguagem do apóstolo Paulo aqui nesses versos é interessante. Ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. O que Paulo quer dizer com isso? O apóstolo Paulo faz nos compreender que a nossa santificação envolve nossa responsabilidade, de fato, mas que ao mesmo tempo, a minha santificação e a sua santificação só é possível por causa da operação de Deus em nós. Ao mesmo tempo que envolve a nossa resposta, envolve o agir poderoso de Deus, sem o qual seria impossível que eu e você nos santificássemos. No final das contas, Deus nos move, Deus nos incita a querer realizar a sua vontade. Ele age em nós de maneira tão santificadora que nós podemos responder a Ele, então, agindo em obediência. A Confissão de Fé de Westminster usa uma expressão bastante interessante para explicar isso. Ela diz assim, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são, os crentes, mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O domínio do pecado é totalmente destruído em nós por essa obra sobrenatural e transformadora de Deus. E agora eu e você
tendo as nossas concupiscências enfraquecidas e mortificadas, crescemos em santidade e somos fortalecidos nas graças que recebemos do Senhor. Essa é a nova vida. Deus mata aquilo que é pecado em nós. Deus faz viver aquilo que é graça em nós. Ele nos transforma. Agora é interessante porque Paulo nos faz perceber que tudo isso precisa acontecer com temor e tremor diante de Deus. Afinal de contas, como Israel, que caminhava no deserto, diante da presença gloriosa do Senhor, que estava sobre eles como uma nuvem, como uma coluna de fogo, nós também caminhamos nesse mundo mau, nessa jornada de fé para uma pátria celestial, e precisamos desenvolver a nossa santidade diante do Senhor. Nós tememos a Deus, trememos diante dEle, da sua santidade, da sua beleza, para que nós possamos viver de modo obediente nesse mundo. Pense como isso se aplica a nós, irmãos. A obra de salvação em nós envolve um processo santificador do Espírito de Deus. E é exatamente pela graça que nós podemos viver uma vida de piedade e santidade. É impossível nós vivemos de outra maneira. Não apenas quando nós estamos entre crentes, não apenas quando nós habitamos ambientes como esse aqui, tão agradáveis, mas em toda e qualquer circunstância nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Se me permite uma citação um pouco mais longa, Horatius Bonar dizia: a santidade se estende a cada parte das nossas pessoas, preenche todo o nosso ser, se difunde em nossa vida, influencia tudo o que somos ou fazemos, ou pensamos ou falamos, ou planejamos, pequeno ou grande, por dentro e por fora, negativo e positivo, nosso amor, nossa ira, nosso pesar, nossa alegria, nossas recreações, nossos negócios, nossas amizades, nossas relações, nosso silêncio, nosso diálogo, nossa leitura, nossa escrita, nosso sair e nosso entrar, o nosso ser por inteiro, em cada movimento, espírito, alma e corpo. Cristo impacta a nossa vida em todos os aspectos, e a nossa santificação precisa ser assim. Deus efetua em nós a gloriosa obra da salvação para vivermos como luzeiros nesse mundo, e nós vivemos como luzeiros nesse mundo quando nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Mas em segundo lugar, eu queria te convidar a olhar para os versículos 14 a 16. Porque nós vivemos como luzeiros nesse mundo à medida que desenvolvemos a nossa salvação, mas à medida também que dedicamos toda a nossa vida a servir ao Senhor sem murmuração. Sem murmuração. Olha o que diz os versículos 14 a 16a. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Veja como Paulo nos exorta aqui. Ele vai dizer aos crentes de Filipos e a nós que nós precisamos fazer tudo. Absolutamente tudo, em todo tempo e em todo lugar, sem murmurar, sem contender. William Hendricks sugere que a obediência minha e sua pode ser sempre de duas espécies, ou de má vontade, ou de bom grado. Nós obedecemos às vezes com cara fechada, desanimados, e às vezes nós obedecemos com alegria, de bom grado. A obediência é assim, ela pode ter esses dois lados. Quando Paulo enfatiza a ideia de não murmuração aqui, irmãos, ele está apontando para o fato de que viver murmurando, reclamando, contendendo, não é apenas reflexo de ações naturais da nossa vida, não é apenas um reflexo de circunstâncias difíceis, mas é fruto do pecado do nosso coração. Uma vida de murmuração é uma vida pecaminosa, que nos impede de enxergar o cuidado de Deus e a providência do Senhor nas coisas. É impressionante como aqui Paulo está ecoando a linguagem do Antigo Testamento e a caminhada do povo do Senhor no deserto, porque você se lembra que à medida que o povo do Senhor caminhava durante todos aqueles anos no deserto para chegar na Canaã, um dos grandes dilemas do povo do Senhor era a sua murmuração. Murmuração que os levava a contender contra o próprio Senhor e por fim desobedecê-lo. A gente poderia dizer que Israel no deserto, murmurando e contendendo, fizeram pelo menos 3 coisas terríveis. Na jornada do deserto, Israel questionou os propósitos do Senhor de tanto murmurar.
No deserto, Israel não reconheceu a providência e o cuidado de Deus em muitos momentos, por causa da murmuração. E em terceiro lugar, eles desobedeceram a Deus e deixando o seu coração se endurecer por tanta murmuração e reclamação. Essa palavra murmuração às vezes aparece aqui no seminário, não é? Alguns já me disseram, pastor, a gente murmura demais. E eu acho que essa é uma característica de todos nós. Há uma tendência pecaminosa no meu coração, no seu coração, de não reconhecermos o cuidado de Deus, a providência de Deus, os caminhos de Deus e começarmos a murmurar e reclamar de tudo ao nosso redor. Deixa-me te provar, biblicamente, como a murmuração foi trágica na vida de Israel. Números 14, versículo de número 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Tomara nós tivéssemos morrido, era melhor. Números 14, 26 e 27. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Perceba como o próprio Senhor está dizendo para Moisés e Arão que as murmurações do povo no deserto contra Moisés e Arão, no final das contas, eram contra o próprio Deus. A murmuração é contra mim. Deuteronômio capítulo 1, versículos 26 e 27. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Isso é muito forte, não é? A conclusão que o povo do Senhor chega, à medida que murmura nas suas tendas, é: o Senhor nos odeia. Porque se o Senhor nos permitiu vir para esse deserto, sofrer o que estamos a sofrer, passar pelas adversidades que estamos a passar, é porque o Senhor tem ódio de nós. Essa é a murmuração. Perceba, irmãos, no final das contas, a murmuração é uma forma de idolatria. Ela é uma forma de idolatria porque nós focamos demasiadamente em nós mesmos e murmuramos tanto por causa do nosso bel prazer, da nossa satisfação, do nosso desejo de viver uma vida alegre como nós queremos, que nos tornamos senhores de nós mesmos, idolatramos o nosso próprio bem-estar e rejeitamos a Deus. Quando nós cedemos à murmuração, como o povo do Senhor cedeu à murmuração no deserto, nós deixamos por interesses egoístas a vontade de Deus de lado. Nós rejeitamos o Senhor, rejeitamos os seus propósitos, porque muitas das vezes nós fechamos os olhos para o fato de que no meio das nossas tribulações, Deus está produzindo em nós perseverança. Deus está produzindo em nós esperança. E nós então soltamos toda a murmuração do nosso coração contra os homens, como rejeitando a providência de Deus, rejeitando os caminhos que o Senhor nos permite passar. E por isso nós nos tornamos cegos, surdos diante do agir do Senhor. É como se no final das contas, no meio de crises, nós começássemos a olhar para Deus e dizer: Deus deve me odiar, não é possível. Para permitir eu passar por isso tudo, isso é ódio. Ele não me ama. É impossível nós vivermos como luzeiros no mundo se o nosso coração estiver tomado de murmuração. É impossível. É impossível você enxergar, você que é seminarista, o que Deus está moldando no seu coração durante o seu período de formação, passando pelas lutas pelas quais você está passando, as dificuldades, as crises, as penúrias, os enfrentamentos, as críticas, as dores. É impossível você crescer e amadurecer no projeto de Deus de nos moldar pelo sofrimento e pela dor, se nós cedemos à murmuração do nosso coração. Você não vai enxergar isso. A murmuração nos infantiliza, nos torna crianças mimadas que só querem receber das mãos de Deus um pirulito. As coisas boas, as coisas agradáveis, mas o mesmo Deus que nos conduz a dias felizes é o mesmo Deus que nos conduz a dias difíceis para moldar o nosso coração. Porque o sofrimento
dentro da providência santa do nosso Deus, é o instrumento mais eficaz que o Senhor tem para produzir em nós quebrantamento, dependência e maturidade. Depois de provados, nós somos então pessoas que crescem em perseverança e esperança diante do Senhor. Perceba, irmãos. O propósito disso tudo, diz o apóstolo Paulo, é que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros. Vivemos como filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, sem mancha, sem impureza, resplandecendo como luzeiros no mundo, brilhando firmemente ou fortemente no meio da escuridão, preservando a palavra da vida, o genuíno evangelho, o puro evangelho do Senhor Jesus, à medida que nós caminhamos. Como povo de Deus, como essa comunidade escatológica que nós somos, a igreja, nós vivemos no deserto deste mundo, olhando firmemente para a pátria celestial e brilhamos como luzeiros. Nós somos o povo escatológico de Deus. Nós somos o povo salvo de Deus que caminha no deserto e na escuridão desse mundo para uma pátria celestial eterna e garantida a todos nós. O chamado de Deus é para que na jornada nós não deixemos a murmuração tomar o nosso coração. Para que nós deixemos a murmuração de lado, joguemos ela de lado. E, meus queridos, deixe-me ser bem prático nisso. O único antídoto que no final das contas a gente tem para a murmuração é a gratidão. A gratidão é o antídoto perfeito para o veneno da murmuração do nosso coração. Como é que você termina esse semestre? Seu coração está cheio de murmuração? Tem uma lista enorme de coisas para murmurar? Contra os homens, contra as circunstâncias? Ou você tem que agradecer diante do Senhor? Essa é uma pergunta para mim. É uma pergunta para você. Como nós estamos chegando no final desse ano? Existe gratidão no nosso coração? Ou nós já fomos tomados pela murmuração? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Deus efetua em nós a gloriosa obra da salvação a fim de vivermos como luzeiros nesse mundo. E nós vivemos como luzeiros nesse mundo quando nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. E como nós dedicamos a nossa vida a seguir ao Senhor, sem murmuração. Sem murmuração. Mas em terceiro e último lugar, para nós caminharmos para o final dessa mensagem, nós igualmente vivemos como luzeiros nesse mundo quando nós descobrimos que não existe maior alegria e satisfação do que vivemos para a glória de Deus. Desenvolvemos a nossa salvação, servimos ao Senhor sem murmuração e descobrimos que não há nenhuma alegria maior do que a alegria de servir ao Senhor neste mundo. Olhe comigo os versículos 16 a 18. Paulo diz: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Paulo expressa nesse último bloco do texto que nós lemos, que o anseio do seu coração como apóstolo era se gloriar no dia de Cristo Jesus, através da vida daqueles irmãos da igreja de Filipos. Como um pastor, um missionário zeloso, Paulo anseia se gloriar no Senhor em ver o fruto da sua pregação se manifestando na vida daqueles irmãos, o fruto do evangelho sendo vivido na vida deles. Ele diz isso no verso 16, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que eu não corri em vão, de que o trabalho não foi à toa, de que o trabalho não foi sem fruto, de que eu não esforcei inutilmente, mas que de fato é possível ver Cristo em vocês. Valeu a pena. E essa é a minha alegria, é nisso que eu me glorio. Não me glorio em mim mesmo, nem na minha própria capacidade, mas no fato de que Deus operou em vocês a boa obra. Isso alegra meu coração. A expectativa e confiança do apóstolo em Deus é tão grande, mas tão grande, que Paulo pode dizer então, que ele percebe a sua vida como uma vida de oferta ao Senhor. Lembra, Paulo estava diante da iminente possibilidade de morrer. Preso em Roma, ele poderia ser liberto ou ser condenado. E então no versículo de número 17 ele diz: mesmo se eu for oferecido como um sacrifício líquido, sendo lançado em cima do altar,
pelo serviço da vossa fé, eu me alegro com todos vós. A imagem de Paulo é muito maravilhosa aqui, não é? E se a gente tivesse referências do antigo Israel, ela seria bastante sinestésica para nós. A gente ia ser invadido por todos os sentidos. Porque, afinal de contas, Paulo está falando de ser oferecido como libação. E aí você pensa naquele altar quente, onde sacrifícios eram oferecidos ao Senhor, e então o sacerdote se achega, pega uma oferta molhada, uma oferta de libação e joga em cima do altar. E quando ela bate lá, ela faz aquele barulho, se dissipa. Paulo está dizendo, mesmo que o final da minha vida seja ser oferecido assim, em cima do altar de Deus como oferta de libação, não existe tristeza no meu coração, só existe alegria. Só existe alegria. Porque não existe alegria maior do que servir ao Senhor. Porque não existe alegria maior do que ser instrumento nas mãos do Senhor para frutificar para a glória dEle mesmo. Não existe nada melhor do que fazermos a vontade de Deus. O apóstolo Paulo já havia deixado claro nessa carta que mesmo a sua eventual morte continuaria debaixo da provisão, da providência, da soberania de Deus. Lá no capítulo 1, verso 21, ele diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. As duas portas me agradam. Se eu transicionar pela porta que me conduz a vocês de novo, eu estou com o Senhor, viver é Cristo. Mas se eu passar pela porta que me conduz à glória celestial com Cristo Jesus, eu estou feliz da mesma maneira. Alegria no meu coração. Morrer por Cristo é, no final das contas, oferecer nossa vida a Ele. E então Paulo não apenas fala da sua própria alegria de servir ao Senhor, mas termina por convidar os irmãos de Filipos para que pudessem entender a mesma coisa. Porque, afinal de contas, os irmãos de Filipos estavam engajados no Evangelho. Você se lembra? Paulo chama eles de cooperadores meus. Vocês estão comigo no ministério, vocês mandaram Epafrodito, vocês mandaram recursos. E Paulo diz assim, então, no final do versículo 18, assim, vós também, pela mesma razão, pelo mesmo motivo de que em Cristo Jesus há completa alegria para nós em servi-lo. Alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Paulo nos exorta e exorta os crentes de Filipos a se alegrarem individualmente e coletivamente. Uma alegria viva, cheia de satisfação em Deus, na sua obra, uma alegria indizível, uma alegria escatológica, de quem já sabe que todas as coisas estão consumadas, de quem já sabe que a aparência desse mundo presente já passou, que o príncipe desse mundo está vencido, que os poderes satânicos que agem nesse mundo estão todos despojados de autoridade, de que Cristo Jesus, o Messias, reina sobre todas as coisas, e que já não é mais questão de se Jesus vai voltar, mas quando Ele vai voltar. Sua vitória é garantida, seu retorno é certo. A nossa alegria não é uma alegria de quem sai rindo o tempo inteiro, porque as circunstâncias são sempre boas, mas de quem tem alegria, que excede tudo que há em nós, porque nós sabemos que ainda quando choramos, a alegria sempre virá pela manhã. A manhã do dia seguinte sempre pertence ao Senhor. Sempre, sempre. A última resposta sempre pertence a Ele. Paulo diz mais adiante nessa própria epístola, capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, isso não é alegria de sofrer por sofrer, mas uma alegria fundamentada na convicção da obra gloriosa de Cristo em nós. Ele nos redimiu, agora Ele nos santifica e nos conduz à vida eterna. Paulo já havia dito lá no versículo 6 do capítulo 1, eu estou certo, convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Isso gera alegria no nosso coração. Nós brilhamos então como luzeiros à medida que nós perseveramos em alegria no Senhor. A alegria em Deus que tem a ver com a nossa satisfação nele, com o fato de que o nosso coração já encontrou satisfação no Senhor, de que nós não vivemos mais a buscar nesse mundo alegrias transitórias, mas que a nossa plena alegria está em Deus. Ele é o sentido da nossa vida, é o sentido do nosso trabalho, é o sentido do nosso ministério, é o sentido do nosso desgaste. Tudo que fazemos, se vivemos ou morremos, fazemos para o Senhor. Quanto mais nos alegramos em sua obra, mais o Senhor é glorificado em nós.
gente pode repetir as palavras de John Piper: Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Eu creio que isso é a mais pura verdade. Eu quero concluir então, meus irmãos, nessa manhã dizendo: em meio a este mundo, eu e você somos chamados a brilhar como luzeiros. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós somos como o povo do Senhor, caminhando no deserto, até a terra prometida, até a nossa Canaã celestial. E nós precisamos, nessa jornada, viver em obediência, sem murmuração, sem contendas, mas com a nossa alegria se renovando no Senhor a cada passo que damos. Sermos gratos, mesmo em meio às adversidades. Mesmo quando o velho homem em nós só quer reclamar, murmurar, criticar, duvidar. A murmuração é vencida no nosso coração pela gratidão que nós temos no Senhor. Somos gratos por todas as coisas que o Senhor fez e tem feito em favor de nós.